Muito bom dia a todos os aqui presentes em mais esta aula de comentários e glosas dos registros sobre registros. Aula esta patrocinada pela Uniregistral. Eu aqui aponto como de hábito o meu melhor agradecimento ao Dr. Francisco Raimundo, presidente da Arisp, que é a mantenedora da Uniregistral. Cumprimento a todos também, aqueles que nos assistem pela via informática, especialmente hoje para desejar-lhes, como primeira aula do ano 2017, um feliz ano novo e que nós continuemos a poder estudar aqui como estamos estudando. Quero, de maneira pontual, fazer uma saudação ao nosso conde Julinho Chagas, Dr. Júlio César de Mendonça Chagas, cuja presença aqui é sempre muito honrosa para nós, ao registrador Pedro Bragato, à doutora Amanda Gil, em nome dos quais eu saúdo todos os presentes. Agradeço mais uma vez a Graziella e a equipe técnica que tão competentemente nos tem permitido chegar a toda parte com essas nossas transmissões. Ao nosso público remoto, especialmente ao meu pessoal do Maranhão, minha querida terra do Maranhão, o pessoal da Bahia, do Paraná, de Goiás, de Minas Gerais e de Mato Grosso, que sempre nos tem apoiado e difundido muitíssimo essa nossa realização, o meu melhor agradecimento e um desejo efetivo de que este ano de 2017 possa ser a continuidade fecunda deste nosso aprendizado comum. Nós vamos tratar hoje do registro sobre o registro número 15. Como todos sabem, esses textos estão previamente publicados na página eletrônica da Uniregistral. E já estão publicados com folga, exatamente para dar tempo de uma leitura e de alguma meditação antecipada sobre aquelas coisas das quais vamos tratar nas aulas sucessivas. Também lembro que aqueles que desejarem assistir às aulas anteriores e também desejarem obter o certificado pela participação neste curso, devem inscrever-se no site da Uniregistral. Inscrição gratuita, o curso é gratuito, com a vantagem de obter o certificado e de ter acesso também às aulas já gravadas anteriormente. Hoje nós vamos ver, portanto, a parte quinta do princípio da inscrição. O de que se trata aqui é da continuidade da classificação que foi feita da inscrição entendendo algum critério, quer dizer, apontando num determinado critério, dividimos a inscrição de mera notícia, declarativa, constitutiva, convalidante, ratificadora, e é disso que vamos tratar agora em continuidade. Já vimos nas aulas anteriores e nos comentários anteriores a inscrição declarativa e a inscrição de mera notícia. E agora começamos pela inscrição constitutiva, correspondendo ao item número 109 dos textos já publicados. Tal se apreende do próprio termo complexo inscrição constitutiva, é esta inscrição constitutiva um elemento integrante do direito a que se refere o título. Então vamos ver aqui duas coisas que eu queria observar. Termo complexo. Por que termo complexo? Termo complexo quanto à expressão. Um termo é simples quanto à expressão quando nós utilizamos mediante um só vocábulo. Por exemplo, é um termo simples: homem, copo, água, garrafa, xícara, conde. Termo simples, porque usamos uma só palavra quanto à expressão. E é termo complexo quanto à expressão também, aquele que se apresenta com mais de um vocábulo. Por exemplo, animal racional. É a mesma coisa que homem, mas aqui vazando esse conceito de homem mediante duas palavras, animal racional. Copo com água, termo simples. Garrafa com água, termo complexo. Garrafa com água, termo complexo. Xícara vazia, termo complexo. Porque se usa mais de uma palavra. E isso tem uma certa importância do ponto de vista de expressão e comunicação, porque, por dois aspectos que eu queria mencionar. É frequentemente melhor usar um termo simples, um termo simples do que um termo complexo. Ou seja,
há uma certa tendência de precisão quando se tem um termo simples para referir uma ideia. Em contrapartida, algumas vezes, a utilização de um termo complexo torna mais claro o conceito. Isso pode ocorrer também. Agora, de todo modo, às vezes a ciência falha ou é deficiente ou apresenta um déficit transitório, algumas vezes mais duradouro, exatamente porque nós não temos os termos correspondentes para referir os conceitos. Temos apenas o conceito mental, mas não temos um termo que se refira a ele. De maneira que a explicação do que é este conceito demanda tantas e tantas palavras, ou seja, torna-se um termo complexo tão vasto do ponto de vista expressivo que a ciência não progride com o vigor necessário. Daí a importância de que a terminologia seja o mais possível adequada e simples, ou seja, por meio de um termo só para referir cada conceito. Nem sempre é possível e temos que também entender as limitações da própria linguagem humana. Por outro lado, agora voltando ao conteúdo da expressão inscrição constitutiva, lembremos-nos, está dito aqui, que é um elemento integrante do direito a que se refere o título. Ao contrário dos casos, por exemplo, de inscrição declarativa, de inscrição de mera notícia, em que a inscrição não integra o direito, senão que declara um direito anterior ou noticia um direito anterior, a constitutiva aperfeiçoa a matéria. Ou seja, a perfeição da matéria se dá por meio da forma. A inscrição constitutiva é a forma que se atribui a uma matéria, até então, meramente, como toda matéria, potencial, determinável, e esta forma, que é a inscrição constitutiva, é que aperfeiçoa, ou como está dito com a palavra forma, formaliza a matéria, precisa, determina. Por isso a forma é substancial, integra o direito a que o título se refere. Em rigor, esse direito só nasce com a inscrição, na inscrição constitutiva. Vamos admitir um caso concreto para dar um exemplo. Um título relativo a um negócio jurídico de compra e venda de um imóvel, que vai, portanto, tender à realização de um direito real de propriedade. Esse direito real só vai existir a partir da inscrição. De maneira que a própria inscrição é a forma que se aplica a esta matéria e depois se integra a esse direito. Ou seja, o direito não existe antes desta forma, antes da inscrição constitutiva. É por isso que está dito que a inscrição constitutiva é um elemento que integra o direito a que se refere o título. O título se refere a esse direito de que modo? De maneira potencial. Ou seja, tem uma potencialidade de ser direito. Dependendo do quê? Da inscrição constitutiva. Assim, a inscrição predominantemente declaratória, aqui nós falamos da inscrição declarativa ou declaratória, é uma condição da plenitude do exercício do direito a que corresponda. É só condição para o exercício da disponibilidade. Ao passo em que a inscrição constitutiva não é condição, é causa. Ou seja, é a causa formal desse direito. Aquela causa que dá determinação à matéria, atualizando a mera potência a que se resume o título. Ou seja, aquela ideia da passagem da potência ao ato. Expliquemos isso um pouquinho. O que é a passagem da potência ao ato? Um exemplo humano. Um autor dos nossos tempos, Roger Merlin, escreveu um livro com André Vitti, muito interessante, um tratado de direito penal, em que ele começa de maneira, de certo modo, assustadora para todos nós, ou assombrosa, dizendo que todos nós somos criminosos virtuais. O que quer dizer isso? Que todos nós podemos praticar crimes, ou seja, podemos, de fato, praticar crimes. Podemos passar da potência ao ato. Todos somos criminosos em potência. Podemos praticar o crime. Esse movimento da potência ao ato, ou seja, da capacidade de praticar crimes à prática efetiva do crime, é que nos torna diferente de um criminoso. O criminoso é aquele que passa da potência ao ato criminoso. E nós todos somos criminosos potenciais. Interessante essa ideia. Ajuda a compreender este movimento, este motus, que é o relativo à passagem da potência ao ato. A semente, o que é? De uma árvore. É a árvore em potência. Que chegará a ser árvore, efetivamente, tal como nós a conhecemos, no momento em que movimentar-se, ou seja, passar da mera capacidade ou potencialidade de ser árvore
para ser realmente essa árvore, ser atualmente essa árvore. A inscrição constitutiva é indispensável para que o título produza seus efeitos jurídicos próprios, não só quanto à sua validade, mas até para a própria existência do direito, que antes da inscrição não existe sequer inter partes. Esse aqui é um equívoco muito frequente, né? De admitir-se que nessas hipóteses em que a inscrição seja constitutiva, o direito já existiria inter partes. Ou seja, um suposto, vamos pensar num ato de transferência relativa a imóvel, o que nos indicaria a possibilidade, portanto, de um direito real. Esse contrato de compra e venda, ou de dação em pagamento, ou de permuta, que representa mera potência, não tem nenhum direito ainda real ali constituído. Portanto, não existe um direito real entre as partes. É uma contradição in adjectis, ou seja, não é possível falar no direito real inter partes. Ou o direito real é erga omnes, e se aplica relativamente a todos, ou não é direito real. Não existe um direito real relativo. O direito real é sempre absoluto. Portanto, não há um direito real inter partes antes da inscrição constitutiva. O que há apenas é um título que pode chegar à atualidade e há um direito de acesso ao registro. Tolto question, ou seja, não há outra possibilidade de imaginar a existência de um direito real sem essa inscrição constitutiva nessas hipóteses de transferência. Cuida-se, portanto, de uma concausa do direito constituído. Concausa porque a outra causa é a matéria. O negócio jurídico, o fato jurídico, o ato jurídico. Concausa esta presente já numa terceira etapa de estratificação das inscrições. De maneira que, ao constituir, essa inscrição também noticia e declara. Notem, esta é uma noção analógica retirada, aliás, dos minerais. No mundo mineral, se nós apanharmos uma pedra, as pedras estão constituídas por camadas. Camadas que se estratificam, umas mais antigas, sobre essas mais antigas se constituem outras, sobre essas outras, uma, duas, três, se constitui uma última. São camadas e não é possível imaginar esta pedra sem que essas camadas sejam sobrepostas com uma certa cronologia. A mesma coisa diz respeito aqui ao nosso tema da inscrição. As inscrições constitutivas sempre são camadas superiores das inscrições declarativas e de publicidade de mera notícia, ou inscrição de mera notícia. A declarativa sempre supõe a anterior camada, que é a da mera notícia. Então, de modo que as inscrições constitutivas, na verdade, são inscrições de notícia, declaração e constituição, se nós quisermos considerar como um todo. E basta que digamos inscrição constitutiva para saber que as demais camadas ali se encontram presentes. Como dizer inscrição declarativa, de algum modo, também já indica a inscrição de mera notícia. E isso tem um efeito, isso não é mera ocupação acadêmica de quem não tem o que pensar e fica imaginando quadros doutrinários. Não. É porque, a partir da inscrição, tanto constitutiva como declarativa, nós teremos os efeitos correspondentes à eficácia de mera notícia também. Qual é o efeito correspondente da mera notícia? Excluir a boa-fé daqueles que tendem ou possam conhecer o registro. Essa é a questão. Bom, com a inscrição de natureza constitutiva, está-se no plano do sistema romano de título e modo, para propriamente transferir o direito dominial. Já as transferências dos direitos reais menores são ditas impróprias. Eu vou explicar por quê. Uma vez que esses direitos, em rigor, sempre se desdobram por força da elasticidade ou expansão de um direito real maior, que persiste constituído e atrativo de consolidação. Vamos ver essa passagem. Transferir, propriamente, diz respeito ao domínio. E, na sequência, se já houver algum destaque desse domínio, como sabe, os direitos reais são elásticos ou têm força expansiva, dentro do direito real de domínio é possível encontrar outros direitos. Então é possível destacar do domínio o direito de usufruto, o direito de hipoteca, o direito de penhor, etc. Direito de servidão, de habitação, tudo isso está lá dentro. Portanto, ele tem uma força expansiva. E, em contrapartida, tem uma atração consolidativa.
tudo tende a voltar para o domínio, para que se unifique, haja unitariedade desse direito real maior. Ora, propriamente o que se transfere é o domínio, ou se já houver o destaque de um destes direitos reais menores, eventualmente pode haver também a transferência do já destacado. Mas fala-se em transferência imprópria quando nós temos, por exemplo, um domínio e suponham que o dono do imóvel resolva contratar uma hipoteca. Ora, nós podemos falar em transferência da hipoteca nesse caso? Em rigor, não, porque como não existe a entidade autônoma, não está transferindo nada. O que nós estamos fazendo é constituindo uma hipoteca. É um pouco diferente. Essa hipoteca só será objeto próprio de uma transferência se ela já estiver autonomizada. Se não estiver, ela está sendo constituída pelo desdobramento ou pela expansão do que já se encontrava dentro do direito real de domínio. Mas é comum falar-se, está transmitindo uma hipoteca a partir do domínio. É impróprio, mas faz parte da linguagem comum e nós temos que entendê-la de maneira adequada. Uma das funções do jurista é isso, é exatamente essa. Ou seja, de tentar verificar os conceitos e acertar a linguagem a partir daquilo que é da linguagem comum do povo. Trata-se aí de um sistema causal, é dizer, dependente de título ou negócio jurídico, e conjugadamente modal, ou seja, é um modo. Ao exigir um ato complementar, também causativo do direito referencial, ato esse que é o da inscrição. Por isso que se fala em título e modo. O título é o negócio jurídico, ou quando o caso o fato ou o ato jurídico, e o modo é a inscrição. D1. Agora vamos observar uns tantos pontos aqui. Primeiro ponto. Não há direito de propriedade imobiliária sem o modo, ou seja, sem a inscrição. Isso é D comum. Existem hipóteses em que a forma já vem antecedente à inscrição. E, em geral, é assim, ordinariamente é assim, porque a inscrição é a forma, como já dissemos, e não existe, efetivamente, no universo criado, nenhum ente que seja só composto de matéria, a palavra composto aí está mal, só integrado de matéria ou só integrado de forma. No universo criado, todos os entes têm matéria e forma. E os corpos, tanto mais. Todavia, cabe aqui uma ressalva, portanto, quanto à ocupação das res derelicte, ou seja, das coisas abandonadas, supondo-se que isso seja admitido nas normativas de regência. Porque, nesse caso, a ocupação da res derelicta já é a forma de aquisição da propriedade. O Brasil, por exemplo, esse é um fato interessante, o Brasil se tornou de domínio lusitano, domínio português, por força da ocupação do seu território. Não como res derelicta, mas como res nullius. Se entendia que era res nullius, coisa de ninguém, houve ocupação. A doutora Amanda, andando pela praia, pode apanhar umas pecinhas do mar, conchinhas do mar, e ocupá-las. Pronto. Se torna proprietário. Aqui se trata de imóvel. Pode haver imóveis também em situações de derelição, ou seja, de abandono. Além disso, a usucapião, a aluvião, a avulsão, o abandono de alvo, a formação de ilhas, a sucessão mortis causa e a divisão não demandam registro constitutivo. Também não demanda a desapropriação. Segundo, embora quanto à desapropriação, acho que seja o seguinte, o momento aquisitivo, provavelmente, essa doutrina que me parece mais segura, que aliás é a de Pontes e Miranda, o momento aquisitivo é o do registro sempre. Mas ele não tem, no caso da desapropriação, nem caráter da desapropriação adequada, não na mal chamada desapropriação amigável. Não tem caráter derivado e a inscrição não é constitutiva, é declarativa. Mas até então não se tem como caracterizado. Isso é uma situação um tanto anômala que exigiria maior discussão. Não é o momento para isso. Segundo ponto. Não há direito real possível sem o título, ou seja, sem o negócio jurídico, porque ele faltaria a matéria. Então, normalmente é assim. O direito real imobiliário não pode existir sem o título, porque falta a matéria. E não pode existir, salvo exceções, essas que nós mencionamos, sem a inscrição, porque ele faltaria a forma. E tudo depende de matéria e forma. Terceiro,
pode haver direitos reais imobiliários menores distinguidos, sem que haja uma e outra dessas causas. Porque para a distinção desses direitos, onde concorrer sempre matéria e forma próprias a discriminá-los. Nós teríamos aqui uma discussão que mais à frente, daqui a algumas aulas, provavelmente nós vamos tratar de volente. Por exemplo, casos de hipoteca do proprietário, reserva de grau hipotecário, e outras situações em que se pode eventualmente reservar direitos sem que ainda haja matéria propícia para isso. Seriam situações transitórias em que nós vamos discutir que tipo de forma própria serve para a discriminação dessas situações de direitos reais menores. Caberia referir, pois, amplamente a uma espécie de ilemorfismo registral para os direitos reais imobiliários. O ilemorfismo é uma teoria nascida sob a inspiração e a liderança de Aristóteles, a quem eu tenho sempre feito muita referência aqui, no sentido de que as coisas são todas compostas por matéria, que é a potência determinável, e forma, que é o elemento de aperfeiçoamento e determinação da matéria. A inscrição constitutiva é a figura moderna da traditio dos romanos, que em síntese consistia na exteriorização da intenção, da intentio, de transferir a posse de um bem, enquanto senhorio de fato sobre esse bem. Ou seja, o que era a traditio propriamente no direito romano? Era uma forma de expressar a intenção de transferir a posse. E a posse era um senhorio de fato, ou seja, como se dirá depois nas doutrinas sobre a posse que se seguiram e nos tempos modernos, é a visibilidade do domínio. Quem tem a posse torna visível o domínio. E a posse é, portanto, um senhorio de fato, um domínio de fato sobre um bem. E a tradição para os romanos, a tradição ou entrega, implicava isso, na indicação, na expressão, na manifestação de uma intêncio. Que é intêncio? A de transmitir ou transferir a posse de um bem. Portanto, não era propriamente transmissão da propriedade. A transmissão da propriedade vinha como resultante da transferência da posse. A traditio romana, pois, é a transmissão de posse, com ela significando a transferência da propriedade. Vinha implícito isto. Por externalizada essa propriedade pelo fato possessório. Dessa maneira, em seu aspecto material, a tradição romana é, em todo rigor, um empossamento da coisa, secundum corpus, ou seja, é uma forma com que alguém se empossa de um determinado bem segundo o seu corpo, porque a intenção é justamente traduzida pelo recebimento da coisa, pela entrega por alguém e o recebimento por outro. É aquele binômio dare acipere, dar e receber. Fato possessório, que ao largo da história e sempre depar com a intenção aquisitiva, possessio secundum animam, ou seja, a posse segundo o espírito, segundo a intenção, foi propiciando desmaterializações ou espiritualizações, passando a admitir-se uma série de formas de traditio ficta, ou seja, de tradição ficta. Porque uma coisa é, por exemplo, eu passar ao Dr. Pedro, fazer a tradição da posse deste copo, fisicamente, corporalmente. Outra é eu dizer a ele, olha, na presença das testemunhas, o senhor já está na posse, sem fisicamente fazer essa transmissão. Outra ainda é que eu queira transmitir ou transferir a posse e jogue, por exemplo, isto aqui no chão e diga, olha, se o senhor levantar, significa que isso está simbolizando essa transferência. Portanto, vai aos poucos se espiritualizando. Em vários assuntos houve essa espiritualização no direito romano. É muito interessante, a propósito, faço aqui um paralelo, examinar a pena de talião, como ela evoluiu no direito, para mostrar como se foi dando essa frequente substituição.
Aliás, a história do direito penal apresenta notáveis exemplos dessa forma de desmaterialização de certos atos. A pena de talião mesmo, frequentemente era aplicada sobre escravos. E a outra, no lugar. Os senhores sabem que houve no direito penal até mesmo penas em efígie. Se alguém era punido, então colocavam uma figura da pessoa e a punição era sobre a efígie, não era sobre a pessoa. Essas são formas de desmaterialização de realidades corporais, realidades físicas. O abandono da coisa, vacuam possessionem tradere. As tradições breve mano, longa mano, simbólica, especialmente por meio da traditio per cartam, o constitutum possessorium e até mesmo uma tácita traditio que beneficiou igrejas e lugares pios. Tradição breve mano, como sabem, é aquela pelo qual alguém adquire um domínio quando já está na posse da coisa e se torna de um simples possuidor em proprietário. Por exemplo, suponhamos aqui um locatário que adquire um bem, que é exatamente o contraposto do constituto possessório. A tradição longa mano, ela é interessante. Outro dia comentava exatamente que quando eu adquiri o terreno onde acabei construindo a minha casinha nas barrancas do Tietê, eu o adquiri mediante uma tradição longa mano, porque estavam instalando o loteamento e eu consegui ver o imóvel a 1 quilômetro mais ou menos, porque as máquinas estavam lá. Então, olha, está entregue para o senhor, viu? Está ótimo. Tradição longa mano. E a tácita traditio, ou seja, a tradição tácita, beneficiou igrejas e lugares pios, provavelmente a partir da determinado período, quando, para evitar a probatio diabólica de saber quem era o proprietário ou não de mosteiros ou lugares onde se instalavam igrejas, reconheceu-se que ali havia uma tradição ficta e para se superar a discussão dominial. A traditio per cartam, por sua vez, ela foi um instituto muito importante durante a história do direito notarial. Há uma série de, não vamos ver isso aqui, mas há uma série de atos com um simbolismo, um ritual muito interessante envolvendo a atividade tanto dos scribe, antes mesmo do surgimento do notários públicos, até depois da instituição do notariado latino, quando essa tradição se realizava de um modo muito variado. Algumas vezes eram atirando-se ramos ao chão e levantando-se esse ramo, outra vez pela entrega do próprio documento, que se fazia na presença do notário. O notário recebia, repassava o documento para um dos outorgantes, e esse ato era um ato ritual de grande importância. Ali se simbolizava, se espiritualizava a tradição da própria coisa, frequentemente distante do local onde se produziam esses contratos. A inscrição imobiliária constitutiva agrega-se a esta lista de tradições fictae, tradições fictas, a maneira de uma tradição simbólica do imóvel, embora aqui se contorne a interessante controvérsia sobre a necessidade de a tradição, sob o aspecto material, ser referida também no título. Essa é uma discussão complexa, que ainda hoje se mantém no direito notarial, sobre a necessidade ou não de a escritura notarial, e no caso brasileiro também um instrumento particular, que lamentavelmente se admite ainda no direito pátrio. Instrumento particular, volto a dizer, melhor precisando, para utilizar-se no registro de imóveis. Me parece algo a superar-se pela maior segurança que se reconhece na escritura notarial. Mas, enfim, a discussão é de saber se é preciso ou não mencionar a tradição na escritura. Alguns notários, à margem de saber se isto é ou não necessário, mantêm a indicação por prudência, o que me parece muito bem. Se na dúvida, tem-se de prestigiar aquilo que é mais seguro. Da mesma sorte que a corroborácio dos instrumentos,
ou seja, a prova da titulação por meio testemunhal, cedeu passo na história a autenticação tabelioa plena fide, também a traditio ficta, com maior ou menor solenidade, veio a substituir a real transferência possessória da res. Então, o que aconteceu? As escrituras feitas pelos antigos escribas, quando não tinham ainda fé pública, que só surge, portanto, na Baixa Idade Média, valiam pela possível corroboração testemunhal. Ou seja, se elas não fossem questionadas, elas teriam um valor documentário, que ninguém questionou. Uma vez impugnadas, elas valiam se, em juízo, as testemunhas corroborassem o que nela constasse. O que hoje é totalmente dispensável. O que vale hoje é a testemunha qualificada, que é o notário, que tem plena fide. Da mesma sorte que essa situação, também a traditio ficta substituiu a transferência possessória da res. A fé pública do notário substituiu a corroboratio e a traditio ficta, quer dizer, o registro, substituiu a real transferência possessória do imóvel. Assim, a fórmula completa da aquisição constitutiva, ordinariamente, quanto aos imóveis, pode sintetizar-se na seguinte expressão: Scriptura et traditio in tabula publica, ou seja, título e inscrição no registro público. Aí está a fórmula da aquisição constitutiva. A relativa autonomia dessas causas do direito real imobiliário, dessas duas causas, portanto, título, matéria e modo forma, causa material, causa formal, pode ensejar, tal ocorre, por exemplo, nos sistemas que adotem a legitimação registral, o status distinto de validez e eficácia dessas causas. O caso do Brasil é exatamente esse. Nós adotamos não a fé pública registral, mas a legitimação tabular, a legitimação registrária, como se lê no artigo 252 da nossa Lei de Registros Públicos. E a isso temos de aqui ressalvar a exceção referente ao registro tokens. Em outras palavras, pode haver nulidade da inscrição sem nulidade do título, ou nulidade do título sem nulidade da inscrição. Voltaremos aos exemplos dentro em breve. Eu vou prosseguir só mais um parágrafo. Pense, por exemplo, em registros referentes a uma escritura autorizada por notário legalmente impedido. Ainda que se declare a nulidade do título, porque o notário do nosso exemplo está impedido, a eficácia do registro persevera até seu eventual regular cancelamento. É o que se lê com todas as letras, no já aqui mencionado artigo 252 da Lei de Registros Públicos. Abro aspas aqui para essa leitura. O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais, ainda que por outra maneira se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. Neste quadro, a legitimação do registro chega ao ponto de dar efeito ao nulo. Essa é uma coisa realmente extraordinária no nosso sistema. Essa norma do artigo 252 é uma norma central para nós compreendermos a eficácia do registro imobiliário brasileiro. Vamos aqui admitir uma hipótese. O Supremo Tribunal Federal, que é a nossa instância federal soberana, há instâncias estaduais soberanas. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Maranhão, o Tribunal de Justiça do Acre, o Tribunal de Justiça do Piauí, etc., são entidades soberanas em matéria de fato e em matéria de direito local. Mas o Supremo Tribunal Federal é o nosso Supremo Tribunal em matéria constitucional e em direito nacional. Muito bem. Imaginemos que o Supremo, portanto, que tem essa soberania maior, resolva declarar a nulidade de um título, reconhece o acórdão, transita em julgado. Vamos supor até, para maior vigor dessa decisão, que o acórdão seja proferido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por 11 votos a 0. Olha lá. Se essa decisão, supostamente trânsito em julgado, não ingressar no registro de imóveis, não for rogada a prática de uma averbação de cancelamento do registro, referente a esse título, no registro de imóveis, esse registro continua a ter vigência. E, curiosamente, terá vigor até mesmo perante o próprio Supremo Tribunal Federal.
por força dessa norma 252. Embora o título seja nulo. É interessante isso. Portanto, é um caso em que há um efeito que se concede ao nulo por força do artigo 252 da Lei de Registros Públicos. Pode acontecer diversamente que o registro de uma venda e compra seja inválido. Suponha, num exemplo, que o tradens, que adquirira o imóvel por sucessão mortis causa, não era expressamente o legitimado tabular, pois que não registrara o título sucessório, sem que o seja a escritura notarial da alienação inter vivos do prédio por esse adquirente mortis causa. Qual é o exemplo aqui? Suponha que morre alguém e o seu herdeiro, o único herdeiro, adjudicatário, até consiga obter uma carta de adjudicação, só que não a leva a registro. Como ele é conhecido do registrador, o registrador, ele aparece lá com uma escritura de venda e compra a favor de uma pessoa. Pessoal, eu vim aqui registrar a minha venda e compra. Diz, não consta aqui a adjudicação. Não faz mal, todo mundo sabe que ele é o único herdeiro. E aí se registra com um vício manifesto do que chamam aqui frequentemente de continuidade, a meu ver, de consecutividade. Bom, evidentemente esse registro é nulo. E, no entanto, a escritura de venda e compra não o será. Sequer há verdadeiramente uma alienação a non domino aí, porque ele é efetivamente o proprietário. O que é preciso apenas é corrigir o defeito que está no registro. Então, há casos, pois, em que o título é válido e o registro não é. Suponho também o registro de um título, digamos, de um imóvel situado em Rio Branco ou em São Luís, feito aqui em São Paulo. Venho aqui no cartório de São Paulo, olha, eu quero registrar esse título e por uma desatenção, alguém registra um título de um imóvel situado na capital ludovicense, lá em São Luís, aqui em São Paulo. Evidentemente que o registro é nulo por vício de competência absoluta do registrador e o título poderá não ser. Saliente é que a autonomia dos status jurídicos do título e modo não se reconheça no sistema de efeitos registrais absolutos. Claro, no sistema registral absoluto, uma vez registrado, desaparece a discussão possível sobre o título. Sistema que, nada obstante, não interdita, ao menos ex hipótese, ou seja, por hipótese, a combinação normativa excepcional de nulidade para a repressão de fraudes. É possível, ainda nos sistemas que admitam o valor absoluto do registro, alguma exceptiva para não estimular as fraudes. Passemos agora rapidamente a cuidar da inscrição superveniente convalidante, ou convalidativa, que é a inscrição apta a sanear uma inscrição precedente. O caso é isso. Há uma inscrição antecedente e uma outra vem saneá-la ou convalidá-la. A partir de não é possível alargar o conceito de registro superveniente, convalidante ou confirmatório para nele abranger fatos, atos e negócios jurídicos não inscritos. Ou seja, eu não posso, pura e simplesmente, pensar em um registro convalidante sem um registro anterior. Parece mais ou menos óbvio, mas deixemos isso dito. O que uma sobrevinda inscrição pode convalidar ou confirmar é sempre uma inscrição anterior. Ou seja, o de que se trata não é uma convalidação de título, mas uma convalidação de registro. Trata-se aí, em princípio, de sanear um registro com vício sancionado por anulabilidade, convalidando-se a inscrição que ostente déficit, ou seja, que ostente deficiência. Tanto, primeiro, se supra essa deficiência. E 2, desde que não haja prejuízo a titulares inscritos. E aqui eu apanho um exemplo brasileiro. O Código Civil, em vigor, proíbe a convalescência de nulidades negociais, em sua própria substância. O artigo 169 do nosso Código Civil diz que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Mas esse ponto é importante, não impede que se convalide o negócio cujos registros se hajam preenchido, artigo 170, ou dissimulado, artigo 167. Exemplo, uma venda e compra nula, suponhamos aqui, no nosso exemplo, é por maltrato da natureza do título. Devia ser notarial, se faz por instrumento particular. Pode converter-se em promessa de venda e compra. Um negócio simuladamente oneroso
pode dissimular uma doação válida. A convalidação superveniente pode dizer-se, em expressão conhecida no direito obrigacional, um direito registrário de escolha. Bom, isso é conhecido no direito obrigacional, mas não no Brasil. Em geral, não se fala aqui no Brasil sobre direito registrário de escolha. Em parte porque nós temos a meu ver, um equívoco de metodologia ou de perspectiva, ao sempre entendermos o direito registral ligado ao direito real, quando na verdade ele é frequentemente ligado ao direito obrigacional também. E passamos ao largo disso. E como essa expressão vem do direito obrigacional, ela foi um pouco deixada de lado. Bom, direito registrário de escolha é o direito de os legitimados optarem pela confirmação do inscrito, em vez de postular-lhe a anulação. Nesse sentido, eu chamo a atenção aqui, ou seja, qual é a escolha possível? Eu posso buscar a anulação do negócio ou confirmar mediante uma inscrição convalidante, que afaste, que supere a anulabilidade. Nesse sentido, eu menciono aqui um livro precioso de um autor português chamado Ruy de Alarcón. Sem embargo, a convalidação também pode ser propter officium, ou seja, oficial, oficiosa, feita pelo próprio registrador, quando se dá a retificação dos erros de tomada de dados. Dr. Pedro, por exemplo, tem um pequeno erro de tomada de dados. Duvido que isso ocorra no cartório do Dr. Pedro, mas vamos supor que isso ocorra. Ele poderá retificar, ou seja, convalidar a inscrição, retificando positivamente os equívocos, positivo ou negativamente, porque às vezes é a supressão de uma letra, por exemplo. Então, essa será só negativa. Mas retificando um erro na tomada, no recrutamento de dados. Isso é matéria que no direito brasileiro vem tratado no inciso 1º do artigo 213 da Lei de Registros Públicos, a nossa Lei 6.015. Um exemplo clássico de uma inscrição convalidativa sobrevinda é a do caso do titular inscrito, que por deficiência do título vem em seu favor registrada depois uma usucapião, a usucapião tabular. Isso não é muito frequente, mas eu quando estive na Vara de Registros Públicos, cheguei a oficiar em um caso em que a usucapião era justamente para confirmar um registro anterior sobre o qual havia dúvida. A escritura tinha sido atacada de falsa, depois aquilo ficou um pouco nebuloso. Era claro que era possível uma ação, eventualmente, para reconhecer a validade da escritura, ou uma ação declaratória de domínio, que na verdade se faria pela forma mais adequada, que seria a usucapião tabular. E o interessado se valeu dessa usucapião para confirmar o seu direito já constituído, de algum modo. Por que não há tantos casos como esse? Porque o processo de usucapião é um processo caro. A publicação de edital e tudo, eventualmente perícia, o custo é muito grande, então se evita e muitas vezes prefere aguardar o risco de uma ação impugnatória e a partir daí se toma providência. Entretanto, às vezes empresas que querem construir grandes empreendimentos e há dúvida quanto à validez do registro ou do título, se vale da ação do usucapião para se garantir, ou seja, para forrar-se de eventual futura ofensiva contra o seu registro. Também temos que pensar nas hipóteses, não raro, de legitimados registrais que, diante da inscrição de títulos aquisitivos deficientes, confirmam-na mediante o suprimento dos defeitos da titulação. Eu tive alguns casos de situações como essas muito interessantes. É um caso que eu queria contar, de que, aliás, fala muito mal da minha atuação como juiz nesse caso. Eu fui um pouco indelicado mesmo com a parte, queria contar isso. Eu estava juiz na Vara de Registros Públicos, fui procurado por uma senhora que pediu para conversar comigo, e eu, com uma descortesia lastimável, estava despachando
E continuei despachando e assinando e escrevendo os meus despachos enquanto ela falava, em vez de parar para prestar atenção no que ela estava falando, como deveria ter feito. E ela disse assim: doutor, eu sou professora, eu tenho esse imóvel que está aqui, e eu me chamo Maria da Silva. E eu queria retificar o registro para colocar toda a minha qualificação, etc. Eu disse: a senhora vai lá, apresenta documentos. Eu disse: a senhora acho que não está prestando atenção no que eu estou dizendo. Eu estou sim, prossiga. E continuei com os meus maus modos habituais. E ela falou 2 ou 3 vezes, parava e falava: o senhor não está prestando atenção. Na terceira vez, alguma coisa está se passando. Ela disse: doutor, eu me chamo Maria da Silva. Isso é o que está no título aquisitivo. Se o senhor abrir aqui a lista telefônica de São Paulo, o senhor vai encontrar centenas, para não dizer milhares de pessoas chamadas Maria da Silva. Quer dizer que durante todo esse tempo eu teria podido perder o domínio do meu imóvel em virtude de uma deficiência que vinha do título e passou para a antiga transcrição. Então, o que ela precisava fazer, no fundo, com a retificação do registro, é uma inscrição convalidante, dizendo quem ela era. Aí eu fui mais atencioso, como era meu dever, e indiquei os caminhos que ela devia seguir. Posse em cargo, testemunho de vizinhos, etc., estava resolvido. Bom, enfim, era fruto de uma época, esse tipo de equívoco era comum. Era mesmo aqui em São Paulo, todo mundo sabe que durante um período só se colocava o nome do marido, Tício de tantos, ou Tibúrcio de tantos, vírgula, casado, sem dizer quem era a mulher. E isso andou chegando mesmo a produzir algumas fraudes, como alguém que, depois de umas primeiras núpcias, se casava novamente e, sem dar o inventário dos bens deixados pela morte da mulher, já aparecia com a segunda como se casado fosse com ela e pretendia a retificação nesse sentido. Ou seja, as inscrições convalidantes têm o seu valor e precisam ser sopesadas com muita prudência também. Não é hipótese, contudo, de inscrição superveniente a que se refere a uma renovação negocial, cujo registro, se é bem de ver, não opera efeitos ex tunc, ou seja, desde a data da inscrição, mas ad futurum, ou seja, desde a data da primeira inscrição, bem entendido. Com a renovação do negócio jurídico, não há mera confirmação do título inscrito. Aqui não se está confirmando, mas sim se está registrando um novo negócio, que pode suprir até mesmo a nulidade do antecedente, sem com isto, porém, importar numa convalidação do registro anterior. Aqui sim é possível suprir, não é propriamente suprir, no sentido de sanear, mas sim de superar a nulidade do anterior, porque não vai convalidar o anterior. É o caso em que a nulidade pode ser efetivamente vencida, ultrapassada por um título novo. É perfeitamente possível. Vale dizer que a inscrição convalidante, superveniente, retrocede para confirmar uma inscrição que a precede, ao passo em que o registro da renovação do negócio jurídico não frui de eficácia retroativa, ou seja, só vale a partir da sua manifestação, da sua expressão. Da inscrição convalidante, cabe ainda distinguir-se a inscrição ratificadora, que consiste no suplemento da falta ou excesso de poderes numa representação negocial. Então, aqui é um procurador que atua sem poderes, ou com excesso de poderes, e o ato eventualmente poderia ser impugnado, mas o interessado, o representado, declara que o seu assentimento com o ato praticado. Então é uma forma de ratificar o que foi feito. Ele diz: olha, embora ele tenha agido com excesso de poderes, eu ratifico, entendo que é possível, e essa ratificação produz efeitos mediante essa inscrição. Muito bem, nós vamos, na próxima semana, tratar da inscrição com efeito repristinatório, que é um tema muito interessante, e o mais preocupante do ponto de vista didático, tratar dessa história da eficácia prenotante, a inscrição de eficácia prenotante, que é um tema relativamente novo no direito brasileiro, embora não novo na doutrina estrangeira, corresponde ao que os italianos chamam de eficácia prenotativa. Mas é um tema novo que exigirá, espero que esteja com felicidade para expor aos senhores tudo isso. Eu queria, ao encerrar esta nossa aula de hoje, agradecer muitíssimo a presença dos que aqui se encontram, numa primeira semana de janeiro,
tempo de férias, mas alguns que se dispõem a vir aqui. Suponho que haja gente ainda na República Dominicana, que não apareceu para a aula de hoje, não é? A doutora Laura Porto, mas está bem. Quero agradecer mais uma vez aqueles que vieram trabalhar nesta primeira semana de janeiro, a doutora Graziella, o Felipe, como é o seu nome mesmo? Nelson. O Nelson, desculpe não ter a lembrança disso. Agradecer todo o pessoal que nos assiste pela via eletrônica. Cumprimentar novamente o doutor Francisco Raimundo, a doutora Maria Michalopoulos, a quem desejo também um feliz ano de 2017 e voltamos, se Deus permitir, na semana que vem. Muito obrigado a todos.